Oi, gente! O vídeo de hoje vai ser um formato bem diferente que eu nunca gravei aqui nesse canal. É um maquia e fala. Enquanto eu me maquio, a gente vai conversar e eu vou contar várias coisas aleatórias da semana, da minha vida, do dia, das experiências profissionais novas que eu tô passando. E vai ser isso, um bate-papo maquiando. O ar-condicionado do quarto está ligado porque tá bem calor. Pode afetar um pouco o áudio. Ó, a cara tá lavada, tá limpa. O meu cabelo, ele tá escovado. Eu coloquei um grampo pra manter ele assim, ajeitado. As minhas maquiagens pra sair, e hoje a gente vai comemorar o Dia dos Namorados e nosso dia de casamento, eu e meu marido, então eu sempre me maquio muito básico. Eu não tenho muitas maquiagens, é sempre o básico. Ó, eu comprei esse kit de esponjinha, então eu vou abrir uma nova aqui. Várias coloridas. Vou pegar essa verde pra começar a passar a base, preparar minha pele. Molhar ela um pouquinho com essa água termal aqui. Dar uma umedecida nela. Bom, gente, muitas coisas pra gente conversar. Queria começar falando que eu estou há 2 semanas de experiência aí na coordenação, lá na minha escola. Eu sou professora de História efetiva do estado de Mato Grosso. E aí, esse mês de junho, eu tive a oportunidade de fazer a substituição do meu coordenador, que entrou de férias, e eu vou ficar no lugar dele até ele retornar. São 30 dias de férias. Bom, isso coincidiu bem no mês que eu concluí o meu mestrado. Fiz mestrado também no ensino de História na Universidade Federal de Mato Grosso. Uma pausa, deixa eu mostrar pra vocês a base que eu utilizo. Essa da Mary Kay. Base 3D com acabamento em mate. Bege W160. Bom, deixa eu voltar no meu raciocínio, tá? Então, aqui fala assim. Uma hora eu vou falar da maquiagem e retomo pro meu raciocínio da história que eu tô contando pra vocês. Então, coincidiu com o mês que eu terminei meu mestrado e veio essa oportunidade de eu assumir a coordenação pedagógica da escola no período vespertino, que é o ensino fundamental. Uma escola que no período vespertino tem quase 450 crianças matriculadas do 6º ao 9º ano. E aí, vou contar algumas situações pra vocês que eu tô vivenciando na coordenação nesses dias que eu já estou efetivamente trabalhando nesse novo cargo, nesse novo posto. Bom, gente, muito desafiador, é muito trabalho. Na primeira semana que eu substituí o meu coordenador, eu mandei uma mensagem pra ele no final do dia, de uma sexta, falando que eu tinha sobrevivido e parabenizando ele pelo trabalho que ele desenvolve na escola, porque só passando por essa experiência para entender o trabalho do coordenador, a função dele, todas as dinâmicas que são muito diferentes das nossas, do cotidiano em sala de aula, que também tem seus desafios, muitos desafios, mas é diferente. E aí eu mandei essa mensagem para ele, parabenizando ele. Porque não é fácil, galera, que trabalho, muita responsabilidade. Muito diferente a dinâmica de uma coordenação pedagógica para quem tá em sala de aula. Bom, gente, eu passei aqui, ainda vou finalizar, tá? Um corretivo para a área dos olhos, também da Mary Kay. Tô usando essa esponjinha aqui. Tive que colocar o celular para carregar aqui, porque eu liguei a câmera e nem tinha percebido que a bateria não estava 100%. Aí agora ele tá carregando. Continuando aqui, falando sobre essa questão de mandar alunos para coordenação, que é uma das lições que eu já tomei enquanto coordenadora, e vou levar para a sala de aula para pensar minhas práticas pedagógicas com os alunos, minhas metodologias, é diminuir o máximo possível o número de alunos que eu vou enviar para coordenação. Pensar 2 vezes antes de encaminhar esse aluno para coordenação, para que seja divertido ou enfim, porque não é fácil, minha gente. O trabalho do coordenador, às vezes ele tá lá atendendo um aluno que um professor encaminhou,
Aí chega outro aluno que o outro professor encaminhou. Aí chega um pai de um estudante que você já tinha pedido para vir na semana passada. Aí chega um outro estudante que tá com uma dor ou que machucou. Ou chega um professor solicitando algum material, tirando alguma dúvida. Ou chega um pai de estudante para tirar dúvida também. Enfim, é um fluxo de atendimento muito grande para um coordenador, para a escola inteira. Então, é uma das coisas que eu vou repensar muito antes de mandar um estudante direto para a coordenação. Pensar no meu domínio de sala e em estratégias para minimizar essa questão só em casos extremos, em casos que é necessário mesmo a coordenação estar ciente, o familiar desse estudante estar ciente, que eu estarei encaminhando para a coordenação. Caso contrário, aprendi vivenciando isso por coisas mínimas que é desnecessário. Vou passar agora um corretivo líquido de alta cobertura. Esse é da marca Face Beautiful. Bom, gente, outra questão que eu aprendi na coordenação também é sobre o tato ao lidar com os problemas desse aluno, da escuta ativa, de ouvir também esses estudantes, atender a demanda dos professores com certeza, mas também ouvir a versão dos estudantes. Tenho aprendido também que estudante, eles criam estratégias para se protegerem, tem álibis, eles são muito bons em álibis para eles se protegerem, para negarem às vezes uma indisciplina em que eles cometeram. Eles são muito espertos para se defenderem. Eles são muito espertos para não assumir as responsabilidades deles. E percebi que a gente, professor, tem que ser mais esperto ainda que eles, porque se você deixa um aluno ir sozinho lá para a coordenação, simplesmente manda ele sair da sala e o coordenador não sabe o contexto dessa indisciplina, o que aconteceu. E, por exemplo, o professor confia de mandar o aluno por indisciplina, cometeu uma indisciplina em sala, desrespeito, alguma atitude que o professor não concordou e mandou esse estudante para a coordenação. Ok, mas quando ele chega lá, ele pode omitir muitas verdades e inverter as verdades a favor dele, sabe? Porque ele está lá, tem a versão dele, muitos minimiza a questão do que eles fizeram de errado, omitem e às vezes tenta reverter isso jogando a culpa no professor. Então, também tenho aprendido que se você for tirar um aluno da sala de aula por indisciplina, seja o que for, ainda que eu perca ali 2 minutos da minha aula com a turma, mas eu preciso fazer com que a coordenação saiba o ocorrido de fato, apresente a minha fala, a minha versão, para não simplesmente jogar o estudante lá e esse estudante reverter toda a situação a favor dele, sabe? Então, se um dia eu precisar, e com certeza eu vou precisar encaminhar alguém para coordenação, algum estudante para coordenação, eu tenho que ir junto e apresentar as evidências do que ele está fazendo em sala, falar a minha parte, a parte da verdade, e não dar abertura para que a história seja totalmente revertida a favor do estudante contra o professor, sabe? Gente, agora eu tô passando pó aqui, tá? Enchendo a minha cara de pó. Olha como tô branca. Misericórdia, gente. Parece que olhando a imagem vai dar tudo errado, mas no final vai dar tudo certo. É sempre assim, né? Eu dou umas batidinhas primeiro com a esponjinha. Aí depois eu venho com o acabamento do pincel. Ó, o pó que eu tô usando, por enquanto, tem até que comprar outro, é o da Renew, da Avon, e ele tá quase acabando, tá bem rasinho aqui no estojinho. Outra questão, gente, que eu aprendi e me surpreendi, agora vem a parte polêmica do que eu tenho pra falar dessa minha experiência na coordenação. É claro que esses estudantes, eles aprontam, eles têm as indisciplinas deles. Agora, a realidade é, das escolas que a gente tá lidando muito,
Eles estão usando muito cigarro eletrônico, aquele pod, que é até proibido por lei no Brasil, que não pode, não pode. Mas você acha que eles não levam pra escola, pra rebeldia, para mostrar que eles são descolados e fumam? Levam. Esse é um dos grandes trabalhos que a escola está tendo. Então, são muitos desafios para a escola lidar, para a coordenação lidar. Bom, gente, deixa eu dar uma pausa aqui. A minha pele tá pronta, com a base e o pó e o corretivo. Todos esses desafios fazem parte, sabe? Acho que de todas as escolas do Brasil. Indisciplina, eles quererem descumprir regras, dificuldades de cumprir regras do uso de uniforme, uso indevido do celular, muitas questões, briga, desentendimento, usar o que não deve, beber, usar droga, usar alguma coisa não permitida no ambiente escolar. Desrespeito com o professor, ir para a escola e não querer estudar, quer dormir, quer ficar andando no pátio, no corredor. São grandes os desafios para se lidar com essa galera, com esses estudantes dos tempos mais atuais, dos tempos modernos, que são muito diferentes de como era do meu tempo, dos desafios que era do meu tempo quando eu fui jovem. Ó, vou passar, tá acabando aqui, ó, do meu estojinho, o produto que é pra passar o pozinho, que é pra passar na sobrancelha. Ele vem um gelzinho, aí você pega esse gelzinho aqui e mistura com um pozinho pra fazer a cobertura da sobrancelha, não é? Então eu não tô usando, dessa vez, nenhum tipo de lápis de corretor. Vou usar esse, tá? Pra corrigir aqui e evidenciar minha sobrancelha. Bom, gente, então são esses desafios, tá? Mas queria falar uma coisa da polêmica, que é o que me assustou, e eu fiquei assim até um pouco reflexiva e decepcionada em algumas questões com a minha própria categoria de professores. É polêmico, não quero nem citar nomes, isso é antiético, Deus me livre, dá até processo a gente citar nome de alguém. Mas vou citar os fatos que eu presenciei e que me deixou bastante reflexiva. A gente, quando fala em educação, a gente sempre vai dar a razão para o professor, para o educador que está em sala de aula, até porque ele vive em um ambiente tão estressante ultimamente, com todas essas problemáticas que eu acabei de dizer, para a gente lidar com o estudante, que não é só entrar na sala de aula e dar a nossa aula conforme foi planejado. Essas questões de indisciplina, sabe? É bem desafiador para o professor. E a coordenação tá ali para minimizar isso e ajudá-lo a desenvolver o trabalho dele da melhor forma possível, para o aprendizado da criança. Mas tem uma questão em especial que muito me incomodou, muito me tocou. Eu preciso ler muito sobre isso, eu preciso estudar, e até a minha dissertação eu li bastante matérias nesse sentido. Por isso eu consegui até identificar alguns discursos mais autoritários por parte dos colegas. E isso me incomoda porque faz parte da minha categoria e eu posso também fazer parte desse contexto, ainda que não seja a minha intenção, muitas vezes levantar a voz de uma forma autoritária, desrespeitosa, ou passar dos limites com os meus estudantes. Isso pode acontecer comigo, já deve ter acontecido, embora não seja de livre e espontânea vontade. Eu sempre me policio quanto a isso nas minhas relações com os meus estudantes, para manter um ensino mesmo respeitoso, um ensino democrático, onde eu também possa ouvir todos esses estudantes em suas demandas, em suas falas, e não só eu ser a dona da verdade o tempo todo na sala de aula. E o que aconteceu? Eu vou contar o fato, vocês vão entender o que eu quero dizer. A nossa escola tá passando por um momento bem sensível de reforma, então lá tá bem apertado o espaço para os estudantes do período vespertino se locomoverem ali em um pequeno espaço, porque os outros espaços estão tampados com os tapumes lá, e eles não podem ter acesso para não se machucar, porque tem material de construção, tem as ferramentas, tem pessoas trabalhando, trabalhadores trabalhando, então ficou um espaço reduzido para ele numa escola que era bem ampla. E, gente, essa questão do ambiente também afeta o emocional, o convívio dessa galera, sabe? Como eu tava falando, à tarde lá na nossa escola é lotado de criança, todas as turmas estão lotadas, a gente tem uma escola cheia de estudante. E aí, pensando na solução paliativa nesse momento que a gente tá passando de reforma, eu, junto com a equipe psicossocial, psicopedagoga lá da escola que nós temos, a gente pensou em abrir o portão que dá acesso à quadra, que estava fechado, porque também
para evitar alguns acidentes e mais problemas com os estudantes na hora do intervalo, quando eles tinham acesso, estava fechado. A gente, por causa que estava tendo briga e eles um ambiente estressante para eles, a gente resolveu abrir esse espaço da quadra. E estar ali com eles, eu, psicólogo, alguns professores voluntários, estar ali com eles nesse momento do intervalo, que é 15 minutos, ó, gente, minha sobrancelha já ficou bem marcada. Tá vendo? Então, eu penteio também com essa escovinha aqui, ó. Bom, vamos lá, terminando de contar a história, vocês vão entender, tá? Então, a gente fez essa dinâmica de criar, na hora do intervalo, um intervalo assistido, um intervalo meio que monitorado, onde a gente abre a quadra, eles vão lá, brincam um pouco, se diverte, tem mais espaço para eles não ficarem afunilados no mesmo espaço. E minimizar essa questão de briga, essa questão do estresse do ambiente, confinando eles. Funcionou, a gente teve uma semana sem briga na escola, depois que deu acesso à quadra para eles brincarem. Agora eu vou passar o rímel, tá? Para dar uma alongada nos meus cílios, porque ele é muito pequenininho. E para os cílios eu vou usar esse rímel, que é da Eudora Soul, um roxinho. Eu gosto bem dele porque ele separa bem. Então, galera, tem uma semana que a gente usou essa estratégia e deu certo, não teve briga, eles brincaram, graças a Deus ninguém machucou na hora do intervalo e eles retornam pra sala, tudo bem. Mas olha o que aconteceu. 2 estudantes voltaram. Gente, criança quando brinca, você vai ver ele lá jogando um pouquinho de bola. Aqui no meu estado, Mato Grosso, é muito quente. Então, parado a gente tá suando, parado, imagina se movimentando. Então, basicamente, eles brincam ali de bola um pouco, uns 10 minutos, no máximo, não passa disso. Mas é 10 minutos onde eles estão correndo, então automaticamente eles vão suar, vão sujar o pé, vai ficar cansado, entendeu? São crianças, gente. E aí eles vão retornar para a sala depois que bate sino. Então, olha o que aconteceu. Aí 2 estudantes, eles retornaram para a sala, só que quando ele entrou na sala, eles estavam suados, e o professor não gostou deles chegarem suados, esbaforidos. Eles ainda beberam água, molhou a cabeça, enfim. Vamos dizer que ele foi tudo lambuzado para a sala, porque ele tava brincando e suou. O professor tirou eles da sala. Aí eles ficaram lá fora. E eu tava andando assim no corredor, pedindo pra galera se direcionar. Vai pra sala, o professor tá em sala. E eles estavam lá. Aí eles, Michele, professora Michele, eles ainda me chamam de professora, afinal eu sou professora deles, né? O professor não quer deixar a gente entrar. Eu falei, mas o que vocês fizeram? Ah, ele brigou porque a gente tá suado e a gente tava na quadra. Aí eu peguei e falei, olha, meninos, é assim. Cada professor é professor, a gente tem que respeitar. Conversei com eles, ainda dei razão pro professor. Falei, a gente tem que respeitar ele. O que vocês poderiam falar? Professor, desculpa, então. Da próxima vez eu vou entrar um pouco mais cedo, vou ficar aqui pra me refrescar e não ficar tão suado na sala. Conversa, tudo vocês podem conversar. Aí eles, mas ele nem deixou, ele já chegou gritando e já tirou a gente pra fora. Bom, gente, minha parte eu orientei o estudante. Eu falei, tá bom. Vocês vão então pedir desculpa pro professor, vou falar que isso não vai mais acontecer, eu vou bater aqui na porta, chamar ele e vocês se desculpam e vamos ver se ele permitir você entrar, você entra. Se ele não permitir você parar pra sala, você vai fazer uma atividade comigo. Porque eu queria que o estudante entrasse, gente. Achei uma bobagem tirar a criança porque ela tá suada, porque brincou na quadra no intervalo. Mas eu não poderia falar isso para o meu colega, né, de trabalho, inclusive. Enfim. Chamei, bati na porta, veio o professor bravo, já irritado. Falei, professor, eles queriam falar com o senhor, pedir desculpa pelo que eles entraram aí tudo suado. Aí eles 2 olharam para o professor e pediu desculpa. Professor, desculpa. Desculpa, gente. Desculpa eu, ainda falo assim, né? A professora olhou pra eles. Eu já falei pra vocês que quando entrar na sala, eu quero vocês na sala, tá certo? Tem que esperar o professor em sala. Agora fica aí nessa quadra, tudo sujo, suado, vai ficar fedido? Não pode, não. Deu uma bronca, assim, nas crianças, sabe? E eles abaixaram a cabeça, ficaram quietos. Hoje vocês vão entrar, mas na próxima vez não vai, não. Ai, gente, eu fiquei tão constrangida. Eu me senti mal. Me senti mal porque achei bem desnecessário tamanha bronca, com tamanha agressividade para crianças que brincam no intervalo, que soa, que faz parte, criança suar. A gente mora no estado mais quente do Brasil, que é Mato Grosso.
antes suar e brincar do que tá no corredor se desentendendo, fazendo bullying e brigando com os outros. Eu penso assim, se tá suado, mas pelo menos chega feliz e com educação, pra mim não tem problema. Vai ficar no ar-condicionado, logo seca, logo passa, depois toma banho. Mas não é todo mundo que pensa assim, isso me surpreendeu. E não só essa situação, muitas outras. De colegas da minha categoria, em que na minha dissertação eu estudei muito sobre o discurso do autoritarismo, sabe? E foi triste identificar isso por parte de alguns professores, colegas de categoria, que deveriam estar atualizados nas nossas metodologias de ensino, que isso não cabe mais. Um discurso autoritário, um discurso opressor, um discurso de exposição com o estudante. Você tem várias formas de repreender um estudante quando ele está sendo surpreendido no erro, numa indisciplina. Muitas formas de surpreender, de conscientizar, até de fazer ele rever as atitudes dele, repensar, mudar, pedir desculpa, mas não com agressividade, com um discurso de autoritarismo, de violência, com um discurso que você, muitas vezes o aluno está nervoso, faz parte, pode ocorrer, mas o adulto ali, dessa relação profissional, é gente que estudou para estar ali, e minimamente tem um controle emocional e minimamente uma educação, como professor. Aí isso me chocou um pouco, sabe? Isso me entristeceu, porque eu sou daquelas que sempre vai lutar pela minha categoria, para defender o professor. Mas presenciando esse tipo de atitude, eu fiquei um pouco triste, fiquei um pouco decepcionada em saber que em pleno século XXI, no ano 2024, com tantas informações, com uma Constituição democrática, com um novo formato de aluno, de sociedade, de mentalidade, ainda existe algumas práticas pedagógicas que fazem parte de século XIX e século XX, meados do século XX. Foi triste, está sendo triste ver isso. Porque quando você é professor, no meu caso, que eu sou professora, estou só em sala de aula ali, agora eu vou passar o blush, tá, gente? Eu tô cuidando do meu trabalho, eu tô entrando pra minha sala e eu não vejo o que os outros estão fazendo. Não é do meu interesse ver como cada professor tem domínio da sua sala, do seu conteúdo, das suas turmas. Eu vou cuidar da minha turma. A partir do momento que eu vou para minha turma, é eu e ela ali, com as minhas metodologias. O meu vizinho do lado, eu não quero nem saber da vida dele, entendeu? Mas como coordenadora, agora eu vou passar o blush, gente, eu passo esse aqui, que é um tonzinho da Ruby Rose, um tonzinho de bronze, que deixa assim bem marcadinho, bem bronzeado. E aí, a gente, como coordenador já é diferente, você tá nessa relação com todos, né? Presenciando o trabalho de todos, acompanhando mais perto, você entra na sala, você vê como o professor tá trabalhando com aquela turma. Enfim, eu acho que eu nem vou falar mais nada para não comprometer, porque chega. Mas também quero evidenciar o ótimo trabalho de muitos colegas que me inspiraram, de ver como os alunos se dão bem, recebem bem e gostam de um professor, quando esse professor conquista o respeito deles, conquista o carinho deles, tem atividade para fazer com eles. Quando o professor vem com uma aula planejada, é organizado com seu material, eles sabem que o professor ali preparou a aula. O aluno sabe, gente, quando o professor tá enrolando com um improviso, eles sabem, eles já sabem. A gente cobra do aluno, por exemplo, o horário de estar na sala, mas muitos professores também chegam atrasados para a sala, e eles sabem. Ai, gente, é tanta questão. Acho que vou parar de falar isso. Vou parar de falar, né, da minha própria categoria. Vou parar, chega. Ó, eu comprei essa semana, vou falar dos preferidos meus da semana. Um presentinho pra mim numa lojinha aqui chamada Mon Bijou. Ela vende semi-joias, joias e lingerie, perfumaria. Aí eu comprei uma semi-joia pra mim, que eu tava querendo mesmo um brinquinho. Ó que bonitinha a caixinha. Eu tava querendo mesmo um brinquinho bem básico, bem pequenininho, pra usar na minha rotina, pra não tirar na hora do banho, pra usar ele pra tudo, pra ir trabalhar, ficar em casa. Aí eu comprei um pequenininho. Vou usar aqui agora com vocês. No Arruma, Maquia e Fala. Ele é todo quadradinho.
E é bem pequenininho. Eu queria ele bem basiquinho mesmo. Aí eu comprei esse e mais um, que é só um pinguinho. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, eu tô muito, assim, básica nas minhas coisas de acessório. Eu já fui mais extravagante e ousada, mas agora eu tô muito básica. Comprei esse outro aqui, ó. Semi-joia também. É bem bonitinho, ó. Tá vendo? Piquititinho. Bem miudinho, bem basiquinho. E dá com tudo, né? Aí a gente capricha na maquiagem, no batom. E pronto. Bom, gente, blush ok. Blush ok. Parece que eu levei uns tapas na cara, né? Agora eu vou passar um iluminador. Tem uma paleta aqui de iluminador na pontinha do meu nariz. Pronto. Nessa loja eu também comprei um perfuminho. Eu tenho um perfume que eu uso, que eu amo, mas eu tô tentando economizar ele de todas as formas. Que é o Coco Chanel número 5, tradicional. Que eu ganhei do meu esposo no Natal. Aí eu tô bem... Eu uso ele, sabe? Mas eu tô com dó já de ficar usando muito ele. E aí eu comprei esse aqui, pequenininho, ó. Ele é da Gabriela Sabatini, é o Miss Gabriela. Ele é 30 ml. Eu gostei da fragrância dele, bem gostosinho. Ó o frasquinho dele. Já usei bastante essa semana. E aí ele também tá sendo meu preferido da semana. Mais pra ir trabalhar, sabe? Eu gosto de ir bem perfumada pra trabalhar. Eu gosto de chegar, porque as crianças vêm, chegam perto de mim. Eu gosto que elas se sintam bem e me sintam perfumada, assim. Porque dá... Quando você chega perto de uma pessoa perfumada, dá aquele aconchego, né? Aquela coisa gostosa. Gente, agora o meu preferidinho, o meu queridinho de sempre, de todas as semanas, é esse batom da Avon, o Power Stay. Que é um batom vermelho que vem com brilhinhos. Eu vou passar aqui pra vocês verem a coisa mais fofinha que ele é. Também me ocorreu agora dar uma dica pra vocês de um filme que eu assisti, que se chama Ellie. É aqui, ó, vou botar o cartaz dele aqui pra vocês. E esse batom aqui, gente, ele é super sequinho, ele é super mate. Quando você passa, ele dura 16 horas na sua boca, ele não sai. Ele é muito bom mesmo, ele é assim, pra aquele baixidão do dia a dia. E eu uso vermelho pra ir trabalhar. Vermelho quando eu vou muito básico, assim, só branco, só preto, ou de roupa bege. Aí aqui eu tiro bem no cantinho, ó. Agora ele seca, ele até sente a textura dele assim, como se fosse uma cola na sua boca, assim. Ele vai colando mesmo, é um batom que parece uma cola, mas com uma cor sensacional. Super linda. Bom, gente, aí falando desse filme, falando pra vocês do filme, um filme também que eu gostei muito, porque ele é um suspense, um drama, com a Anne Hathaway e com essa outra atriz aqui. É uma adaptação desse livro. E eu gostei muito, sabe por quê? Ele é tipo assim, um suspense, uma história de uma psicóloga que chega em uma casa de detenção para menores que cometeram crimes hediondos. E aí, essa psicóloga é doutora, super estudiosa, e tem lá essa Ellie, que é uma garota jovem, que tem uma vida meio pacata, assim. Ela tem um pai que é alcoólatra, ela perdeu a mãe, e ela vive, assim, uma vida bem no cotidiano, uma rotina bem corriqueira, bem simples. E ela não é muito feliz e tal, né? Numa cidade, assim, meio sombria, onde as pessoas são estranhas. E o trabalho dela é lidar no cotidiano com esses caras que cometeram esses crimes hediondos e tal. Já é pesado, né? Imagina trabalhar num ambiente assim. Aí chega essa psicóloga linda, que é a Anne Hathaway. E eu gostei da adaptação da obra, que se passa, assim, em 1965, se eu não me engano. Então, tem todo um cenário, um aspecto vintage,
do jeito que eu amo de filmes assim. Ó, soltei meu cabelo agora, eu estou dando uma escovada nele. Minha área, que eu sou professora, eu tive bastante aprendizados, porque trabalha muito com a psicologia, uma análise psicológica do comportamento humano, principalmente da juventude. Cara, eu vou contar um spoiler, porque eu acho que vocês nem vão querer assistir esse filme, aqueles tipo filme cabeção, aqueles filmes com... Um menino, ele estava preso, ele tinha cerca de 16 anos lá na cadeia de detenção máxima, porque ele matou o pai dele, um crime bárbaro. E essa psicóloga ia lá para fazer o atendimento deles, tinha que fazer todo o laudo dessas crianças que cometiam esses crimes bárbaros, e ela entender todo o contexto do crime, o porquê aconteceu aquilo, porque todo crime tem um porquê, tem a motivação do crime. Gente, fui pegar uma água que me deu sede. Tomar água aqui e já finalizo o vídeo pra vocês. Aí essa psicóloga vai fazer um tratamento com esse menino, começa o tratamento com esse rapaz que é considerado um psicopata porque matou o pai de uma forma muito violenta. Só que aí a Ellie, que é essa funcionária da casa de detenção, ela começa a observar, assim, admirando o trabalho dessa psicóloga, como ela trata ele de forma mais humanizada. Por exemplo, em uma situação em que a mãe foi lá na prisão visitá-lo, uma parte do filme, mostra a mãe, o menino nem olhava pra cara da mãe, e a mãe, assim, super abalada. Em primeiro momento você pensa assim, é claro que ela tá abalada porque o filho dela é um psicopata, matou o esposo dela, o próprio pai. E aí ela começa a falar, a chorar, porque o menino não olha pra cara dela. E às vezes quando olha, ele dá risada, ele ri. Aquela coisa meio assim, do Coringa, sabe? Aí ela começa a chorar, a mãe do rapaz, e sai da prisão assim, e a psicóloga olha pra ela assim, e tipo, não tem uma reação de consolar a mãe. Ela olha pro rapaz... E ele abaixa a cabeça, aí a polícia vai pra prender, algemar ele, a psicóloga fala que não precisa, conduz ele pra cela e ele tá super pacífico ao lado da psicóloga, super calmo. E a mãe sai chorando, falando, pode ficar com esse monstro, é que ele apodreça na cadeia, onde já se vê um filho não se arrepender, não olhar pra própria mãe e tal. E sai como se, assim, ela é a vítima, claro, porque... o filho matou, né? Cometeu um crime hediondo de assassinar o próprio pai. Mas aí fica aquela incógnita, aquele suspense. Por que essa psicóloga, assim, tem um trabalho diferente de tratar o criminoso, assim, de forma humanizada? Aí começa a passar o filme. E aí, enfim, elas se aproximam, tanto a psicóloga quanto a Ellie, que trabalha nessa casa de detenção. E meio que rola, assim, um clima entre elas e a menina começa a admirar ela, se apaixonar por ela. Mas aí acontece uma situação que essa psicóloga vai na casa dessa mãe pra querer saber, tirar a verdade dela, uma confissão. E que confissão seria essa? Essa é a parte de suspense do filme. Ela escutou o que o menino, a causa, a motivação do crime, o que o filho dela tinha feito pra ter matado o pai. Gente, é bizarro. Bizarro, porque assim, quando a psicóloga começou a contar depois pra Ellie, ela... Aí, assim, tem várias coisas que vai acontecer, vai morrer mais gente, aí tem a parte do convívio da Ellie com o pai, que também é um pai abusivo, que é super, assim, tóxico na relação dele com a filha, que faz a filha cuidar dele de um jeito super grosseiro, ele maltrata ela, e mesmo assim... toda a sociedade cobra porque ela é filha, tem que cuidar do pai, porque ele tá doente, tá velho, e ele era super abusivo. E ela tava ali cuidando, embora ela fosse maltratada o tempo todo. Mas enfim, falando do que aconteceu com o menino, que eu achei bizarro, assim, e me fez pensar como professora, nessa situação de você não saber, sabe, o que passa nas intimidades das famílias, nos convívios bem íntimos das famílias, até em relações de pai e filhos que são do mesmo sangue, como era o caso do contexto do filme que o menino matou o próprio pai de sangue. E aí, o que tinha acontecido? Qual foi a motivação do crime? A psicóloga descobriu, fazendo a terapia com o rapaz,
que ele era violentado pelo pai da seguinte forma, e a própria mãe confessou durante o filme, ela contando a história, e ela contando assim foi bem chocante. Mas o que aconteceu? Eles estavam casados e o pai há muito tempo já não procurava ela para ter uma relação amorosa e íntima de casal, e ela começou a perceber em algumas noites que ele estava ausente, ele esperava ela dormir, que ele ficava ausente e não estava na cama no quarto à noite. Aí, em uma situação, ela foi e presenciou o marido abusando do filho no quarto. Abusando, né? Porque não era uma coisa voluntária do menino. Ele realmente abusava. Ele era aquele pai que ameaçava o próprio filho. Se de contasse alguma coisa, ele iria matar o menino. E depois que ele fazia isso, essa coisa, não pode nem ficar falando muito porque o YouTube pode censurar, essa coisa feia, ruim com o próprio filho, aí a mãe também começou a ser vista pelo pai de um olho diferente, e ele começou a voltar a ter relações amorosas com ela. Só que o que acontecia? O pai acabava fazendo com que ela pegasse algumas infecções, porque assim que ele ficava com o filho, olha que bizarro, ele ficava com a mãe, porque aquilo dava prazer pra ele, aí ele ia e ficava com a esposa. E ela começou a se sentir amada por ele, quando ele começou a se relacionar com ela de novo. Olha que doente, gente. Então ela começou a normalizar aquele fato, ela não denunciou, ela não quis entender o filho. Pelo fato dela agora estar sendo atendida numa relação amorosa pelo marido, então, tipo, ela também estava ganhando nessa relação de abuso com o próprio filho. E o que é? Olha o que ela ajudou o louco do marido dela a fazer. Juntou os dois e o que eles faziam? Uma espécie de lavagem naquelas partes do próprio filho, para que quando o pai ficasse, não transmitisse ali algum tipo de infecção ou doença assim que fosse relacionar com a mãe. Gente, tudo bizarro, tudo muito louco, mas deu pra você entender? Então, dentro de todo esse contexto de violência do pai com a omissão da mãe de denunciar e até mesmo com a participação da mãe, o menino cansou e cometeu essa barbaridade contra o pai. Por isso que aí você entende que quando ela vai visitar o filho na cadeia, ele nem quer olhar pra cara dela, e quando ela começa a chorar, ele começa a rir. Porque, assim, ele praticamente se livrou de duas pessoas, dois monstros, que na verdade eram pais de sangue, mas eram os verdadeiros algozes dessa criança, e que acabou cometendo esse crime hediondo aí contra os próprios pais. Não posso nem falar essa palavra, porque pai e mãe que ama jamais faria isso com o próprio filho. Enfim, gente, um filme bem cabeção, filme assim que do nada eu assisti porque eu vi uma crítica de um canal que eu sigo e ninguém indicava esse filme, e eu comecei a assistir porque era um tema assim meio de psicologia e me mexeu muito em pensar isso, porque eu sou professora, a gente às vezes lida com as indisciplinas dos nossos estudantes e a gente não sabe a metade das coisas que eles passam em suas casas, em suas famílias, com os próprios pais, às vezes de morar com outras pessoas porque foi abandonado pelos próprios pais, em situações de violências absurdas que eles, por serem vulneráveis, passam. Muitas reflexões. Então eu indico esse filme pra vocês, é esse aqui, vou deixar de novo, pra você que é adulta e também é professora e gosta de temática psicológica, assiste lá. E tem mais coisas que eu não contei aqui mesmo, dando spoiler. É uma trama bem envolvente, bem legal, tá? Gente, pra finalizar, eu vou mostrar também o meu preferido da semana, que é esse livro aqui, que se chama A Arte de Encantar, o contador de histórias contemporâneas e seus olhares, do Fabiano Moraes e Lenice Gomes, que são os organizadores. Então, tem vários capítulos do livro que, pra gente que é educador, principalmente assim quem trabalha na área de história, é um livro que nos dá assim uma visão de prática pedagógica por meio da contação de história bem interessante que a gente pode utilizar em sala de aula. Então eu tô lendo, assim, tem umas ilustrações bem bonitas, bem legais nesse livro, e cada capítulo é uma proposta de trabalho e metodologia que o professor pode utilizar por meio
da contação de história, mas também aqui tem artigo científico, porque é um livro organizado por esses autores, mas tem vários outros autores que aqui tem os seus artigos dentro do livro, tá? Deu pra você entender. Então, é o livro que eu estou lendo atualmente, relendo, porque esse livro eu li quando eu fiz uma especialização, depois da minha graduação, e tá até marcado assim, ó. Aí eu tô pegando só alguns capítulos que eu gostei bastante e que porque agora eu tô querendo para o outro semestre criar alguns projetos na escola com contação de história. Então eu já estou relendo aqui para me ampliar aí a visão, me inspirar para fazer um projeto bem legal para trabalhar na escola com as minhas crianças quando eu voltar para a sala de aula. Ai, que seja, amores. Bom, a minha maquiagem super básica é essa, cabelo solto, escovado. E no finalzinho eu vou deixar aqui as fotos do meu look que eu escolhi pra esse jantarzinho de casalzinho, comemorar Dia dos Namorados e data do nosso casamento também. Um beijo, obrigada por você. Um vídeo totalmente diferente, né? Onde eu tô falando e mostrando a minha cara. Mas se você gostou desse formato de vídeo, deixa seu like, escreve um comentário pra mim e a gente se vê no próximo vídeo, tá, gente? Tchau!